Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrando, vamos recebendo o pessoal. Vou conversando com vocês devagarinho. Então, estamos mais uma vez aqui para poder conversar com mais uma especialista, dessa vez uma referência na área, e tentar obter alguns conhecimentos acerca aí da nova pandemia, certo? Eu espero que vocês gostem, porque hoje realmente é uma oportunidade de vocês tirarem as dúvidas, né? A nossa convidada, ela está realmente por dentro da situação e pode nos esclarecer grandes coisas. Como estamos, né? O que a gente espera, o que a gente pode fazer, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Então, realmente, é uma oportunidade que todos nós temos para poder evoluir um pouquinho mais com toda essa questão. Então, para quem já me conhece, né, meu nome é Thiago Hesker, eu sou médico, sou neurocirurgião pediátrico e estou aqui para tentar conversar com vocês um pouquinho mais e oportunizar, né, esse conhecimento. Tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre o coronavírus e eu vou tentar chamar a nossa convidada, que é a doutora Alessandra Michelin. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, boa Ó, noite. tudo bom? Tudo bom, prof? Como está? Tudo bem. Tudo certo? Então eu Uhum. vou te apresentar, né? Acredito que todos te conheçam, mas uma apresentação formal sempre é importante, né? Então a doutora Alessandra Michelin é médica graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Fundação, tendo realizado residência médica em doenças infecto-contagiosas, também pela Fundação. Ela é mestre e doutora em microbiologia pela UX, professora adjunta de medicina, atuando na divisão de doenças infecciosas da Universidade de Caxias do Sul, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção e do Centro de Imunizações do Hospital da Unimed Nordeste, e, para concluir, coordenadora da Comitê de Imunizações da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, gostaria de te dar as boas-vindas, prof, e se tu quiseres falar alguma coisa, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, Thiago. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Hoje falando de Covid mais uma vez, mas num dia muito polêmico, que é o dia em que o Ministério da Saúde coloca, né, o uso universal de cloroquina. Então, acho que a gente tem bastante coisa para poder estar conversando hoje à noite com o pessoal. Com certeza. Então, assim, o pessoal está muito curioso. Acho que foi uma das lives assim que mais teve polêmica e divulgação, né? Justamente porque tu é uma autoridade, né? Então, assim, tu está por dentro de toda a situação. Eu acho que pode nos dar uma grande ajuda aí de o que a gente pode fazer e o que a gente espera pela frente, né? Então, eu queria saber de ti, assim, se tu tem como passar um panorama geral da pandemia, em especial aqui na Serra, na cidade de Caxias do Sul. Então, vamos lá. O que a gente sabe dessa pandemia, né? Então, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele vem circulando, né, no mundo, se acredita desde outubro do ano passado, mas de forma mais evidente, né, na China a partir de dezembro, quando começam a procurar os casos que se inicia são quadros de pneumonia, né, grave. Primeiro começam a ser procurados nos prontos atendimentos, né, os serviços de orientação para quadro gripal. Uhum. Né? Então, a partir de outubro começa o inverno no hemisfério norte e a gente acaba vendo, né, um aumento, normalmente um aumento de casos de gripe, mas aí associado a um número maior de pneumonias virais por um quadro atípico. Inicialmente não se sabia se bacteriano ou viral, aí Uhum. se confirma que o padrão é viral, porque cursa com diarreia, cursa com coriza, cefaleia. Então a gente já sabe que quando se tem pneumonia bacteriana, se tem febre alta, dor, né, para respirar, Sim. tosse e acaba tendo em algumas situações, né, muita dor que a gente chama ventilatório dependente, mas, né, dor ao respirar mesmo, porque associa derrame pleural e a outros quadros clínicos. Uhum. Mas a pneumonia viral se caracteriza por a gente ter um quadro de febre baixa e nem sempre presente, a tosse, a falta de ar, né, que é a dispneia, associada a dor no corpo, mialgia, cansaço, que a gente chama de fadiga,
E o Uhum. que foi notado nesses casos era anosmia, quer dizer, a perda, né, do olfato, né, do não sentir o cheiro direito, não conseguia sentir o paladar. Então, isso começou a caracterizar, né, esses casos clínicos, e aí se isolou o agente, e o agente é o novo coronavírus. E aí se começa a Uhum. falar dele a partir do dia 7 de janeiro, em Wuhan, na China, mas dia 15 de janeiro ele já está, né, em Taiwan, dia 20 ele já está no Japão, nos Estados Unidos, e ele começa a ganhar, né, o mundo como a gente Uhum. vive. E aí, em fevereiro, se começam a identificar os primeiros casos, né, fora da China, com maior propriedade. Então, se identificam os casos da Itália, se identificam os casos da Alemanha, depois Espanha, sai da Europa para os Estados Unidos, Canadá. Então, aí em março, ele chega no Brasil. E aí se começam a identificação dos casos, ainda em março, em Caxias do Sul. Então, né, a gente começa a participar disso tudo. Eu tenho aqui os dados. Hoje, né, no Brasil, nós temos em acompanhamento 146 mil casos, né, mas confirmados nós temos 271 mil casos com 17.971 óbitos. Uhum. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente tem 3.750 casos, 151 óbitos. Isso é muito baixo perto do Brasil, Sim. né? E a gente se surpreende quando a gente vê a região norte do Brasil com um número alto de casos, não só perde para Sudeste, mas a gente tem, né? Então, na região Sudeste, 106 mil casos, na região Norte, 51 mil casos e na Nordeste, 94 mil casos. Muito diferente do que a gente vivenciou na pandemia de influenza de 2009. Sim. Então, surpreende essa dinâmica diferente. E em Caxias do Sul, que teve muitos casos na pandemia de 2009, né? Nós, no Hospital Geral, na época, foi um dos hospitais onde a gente teve maior número de atendimentos. Só o nosso serviço foram mais de 350 casos Uhum. internados que nós acompanhamos. E aqui, se a gente for ver, Caxias do Sul, como um todo, até agora tem 118 casos, sendo que ainda tem 34 aguardando resultado, né? E a gente vê que a cidade não tem uma ocupação importante, né? E a gente vê tem 27 leitos hoje ocupados, né, em UTI e nem são por coronavírus Sim. todos, né? E a gente, quando vai ver o número de óbitos em Caxias, o registro mostra 2 óbitos de pacientes idosos, né? Sim. E um que Então, nem era residente aqui, né? Pelo que eu vi. teve um paciente que era caminhoneiro, Uhum. aí teve óbito na Bahia. Os 2 casos aqui foram uma senhora, né, de óbitos mesmo, que a gente acompanhou, foi uma senhora de 96 anos, que nós acompanhamos, que já estava curada do Sim. Covid e que veio a falecer por complicações da idade. E agora, dia 19, ontem, um paciente de 74 anos faleceu também, idoso, Sim. né? A gente sabe se de complicações da pneumonia por coronavírus ou se o que ele teve mesmo foram complicações pela idade, né? E Uhum. comorbidades associadas. Então, a gente tem uma situação inacreditavelmente tranquila na cidade, o que faz com que a gente consiga achar que, bom, será que a gente está num ponto, será que nós ainda vamos ter um pico? Será que com as medidas atuais a gente conseguiu fazer né, um achatamento de curva tão Sim. grande que não tem uma internação, né? Então, só para lembrar o pessoal do que era o achatamento de curva, que muita gente falou, né, nas redes sociais, o que a gente tem, na verdade, é a gente esperava ter um pico, então nós começamos a identificar casos ali mais ou menos pelo dia 13, 14 de março, né? Então a primeira internação a gente já tem mais ou menos por esse período ali de 20 de março, né? Com casos confirmados já. Os primeiros casos não foram casos graves na cidade. O primeiro caso grave, né, de internação ele acontece dia 20 de março. E
a gente esperava que, com o aumento de casos, nós tivéssemos um pico, né? Por Sim, isso, uma curva de pico que deveria ter acontecido final de março, início de abril ali, e não aconteceu. Aí, nesse período, a partir do dia 16 de março, né, o Rio Grande do Sul se posiciona, coloca o lockdown, né, quer dizer, o fechamento sim, dos locais de comércio, das escolas, dos locais onde há convivência maior, aglomerações, né, locais como academias, como teatros, shopping centers, né? Então, se faz o fechamento desses locais, a restrição da circulação da população, com a ideia de que a gente tem uma porta de entrada, né, no hospital. E ali, tu imagina, pronto atendimento. Nós temos um atendimento de 10 pacientes. Eu, Alessandra, estou lá atendendo uma manhã, atendo 20 pacientes tranquila, 30 pacientes tranquila, 50 pacientes tranquila, 300 pacientes, eu sozinha, eu é, teria, né, dificuldade. Então, aí são esses picos que a gente estava tentando evitar, que chegasse muita gente no hospital para atendimento, ao mesmo tempo, o hospital sem tratamento, sem leito preparado, sem ventilador em UTI, com um número reduzido de pessoas trabalhando. Como é que, e os EPIs que, como naquela época Estados Unidos, China compraram muito, a gente tinha tava muita dificuldade faltando. de comprar. Agora a gente está vivendo um outro momento. A gente consegue máscaras, a gente aprendeu a fabricar as máscaras, Sim, a gente sabe que o EPIs usar, sabe que é um vírus de transmissão de gotícula, que a máscara cirúrgica é suficiente para te defender no atendimento, né? Que por mais que você queira usar uma N95 por uma maior vedação, ela só é necessária para um procedimento que tu vai gerar aerossol. uhum, Então a gente tem outras coisas, né, Tiago, que a gente aprendeu, claro, né? E aí a gente chega depois em diagnóstico e tratamento para a gente uhum, conversar um pouquinho hoje, sim. né? O que eu ia te Mas perguntar hoje, prof, para te dar uma, assim, uma interrompida só para a gente entender um pouquinho melhor. Caso a gente tivesse esse pico hoje, né, a gente estaria preparado para isso, em virtude aí desse achatamento da curva, enfim, da maior disponibilidade dos EPIs? Qual que é a nossa situação? a gente não tem leito para atendimento de pico, nunca Uhum, se tem, né? Nós temos em média para Caxias do Sul 67 leitos de UTI, agora talvez um pouco mais com os hospitais de campanha e leitos que abriram, né, auxiliados pelo governo, sim, mas nós nunca teríamos leito suficiente para atender, porque nós não atendemos só Caxias do Sul, sim, nós atendemos uma região de mais de 1 milhão de habitantes. E muitas cidades não têm UTI. Então, hoje, as nossas UTIs, nós temos pacientes vindos da região. Nós temos, né, o Hospital Unimed, que eu faço controle de infecção claro, lá, falar, nós temos poucos pacientes em UTI, né, alguns casos suspeitos, mas nós tínhamos internados 5 pacientes de Caxias, né, sendo que 2 confirmados só, e os outros pacientes da região completando 10 pacientes, né, suspeitos internados, suspeitos e confirmados internados. certo. E quando a gente tem, assim, o caso, prof, como é que a gente classifica? Quando que a gente sabe que o caso é grave, quando ele não é grave? Como é que é feita essa conduta, assim, para entender um pouquinho melhor? A conduta ela é baseada na disfunção respiratória, né? Uhum, Então, na oxigenação desse paciente. Quando ele mantém febre alta por muito tempo, a gente já classifica ele como um paciente de risco. Mas é a disfunção respiratória que é o nosso balizador, né? certo. Então, como é que é a saturação dele, o quanto ele chega com dispneia no pronto atendimento, com esforço respiratório, é o que vai fazer com que a gente interne. Muitas vezes a gente interna um paciente também pelas suas comorbidades, né? Então, é um paciente idoso que ele está mais quieto, ele não quer comer, ele está confuso. Então, isso significa que o corpo dele, né, não consegue dar volta em cima daquela infecção, que ele pode ter uma infecção bacteriana associada e a gente interna. Sim, Paciente imunossupresso, a gente interna, né? Então, a gente vai balizar pela gravidade ou pela dificuldade daquele paciente chegar na gente de novo. certo. Tipo, paciente que mora no interior, né? E aí é complicado, ele mora sozinho, ele tem dificuldade de chegar numa cidade grande, chegar em Caxias do Sul, a gente acaba ficando com ele em observação. Certo. Uma outra questão, prof, assim, tem muitas pessoas que provavelmente
mudança de temperatura, né? Agora a gente está entrando para o inverno aqui no sul, talvez tenham síndromes gripais, né? E talvez a gente ainda tenha muito dúvida sobre alguns termos que são utilizados, né? Que todo mundo diz, eu estou de quarentena, eu estou de isolamento, e esses termos são diferentes, eu acho que é uma coisa importante, né? Qual é a diferença de distanciamento social, isolamento social, né? E quando que a gente precisa, né, ficar isolado ou ficar em quarentena mesmo? A quarentena é um termo utilizado para o isolamento social. É tu Uhum. não sair do teu domicílio, né? Então tu solicita alimentos para serem entregues, né? Tu circula, tu sai de casa o menos possível. Na verdade, quando o paciente está em isolamento, é porque ele tem chance de transmissão. No Uhum. primeiro momento, a gente fez um isolamento social mesmo, lockdown, porque a gente tinha a ideia de que se o vírus não achasse a pessoa, né, depois de um tempo ele parava de circular, Sim. né? E as pessoas que tivessem aos poucos tendo contato com esse vírus, adquiriam a doença, 80% da população adquiriam ela de uma forma leve, né? Sabendo que assim, a gente divide os pacientes em 4 grupos. Um grupo que mais ou menos é 30% dos pacientes que adquirem coronavírus, que vão ter a forma assintomática, quer dizer, não tem sintoma nenhum. 55% vão ter uma forma leve, quer dizer, vão ter tosse, vão ter febre, vão ter a falta, né, do olfato, do paladar, vão ter diarreia, dor no corpo, né? Pode ou não ter febre, né? Mas essas características de tosse, coriza, dor no corpo, que a gente chama de astenia, né? A Uhum. mialgia, dor muscular, a diarreia e a perda do olfato, eles são quadros leves em que a pessoa pode ficar em casa. Quando ela começa com falta de ar, né, ou ela tem comorbidades que começam a complicar, por exemplo, a pessoa é diabética e ela não consegue controlar o seu HGT em casa, então ela precisa de uma assistência maior, aí ela vai para o hospital, isso é mais ou menos 10%, e Certo. 5% é aquele que a gente precisa entubar porque não dá conta sozinho, Uhum. né? E aí a gente precisa levar para uma UTI. Esses Certo. pacientes têm transmissão diferente, né? Então, um paciente assintomático transmite 14 dias. Em média, os 7 primeiros dias são os dias de maior transmissibilidade. Uhum. Depois, o paciente com poucos sintomas, ele está transmitindo 5 dias antes e mais 14 dias. Então, ele transmite mais ou menos 20 dias, 21. O paciente que interna no hospital, a gente conta que ele transmite 28 dias. Então, a gente tem critérios para liberar essa pessoa do convívio, né? Quer dizer, se ela vai para casa, se ela tem alta, ela tem que manter o isolamento. Uhum. Né? A gente só libera o paciente de isolamento depois de 14 dias, sendo que 3 dias, nos últimos 3 dias, ele tem que estar assintomático. Então, aí que ele sai do isolamento. Ou um critério laboratorial no qual a gente vai fazer 2 PCRs e eles vão ser negativos. Então, são Certo. essas formas que a gente libera um paciente de isolamento. Esse é o isolamento. Eu não posso sair de casa. Essa é a quarentena. Quando a gente bota um local em quarentena, a gente imagina que a gente tem um período de 40 dias no qual a gente vai modificar a circulação desse vírus. Por isso é quarentena. Né? Um paciente entra em isolamento, porque ele entra 14 dias Sim. só, né? Desses 14 dias. O distanciamento social é o que a gente está fazendo agora. Né? A gente convive com as pessoas, o comércio voltou, mas a gente mantém uma distância entre elas para que quando a gente fale, né, não tenha chance de contaminar uma pessoa porque a gente está assintomático, ou Uhum. ainda não começou com sintomas e está transmitindo, né? E aquela pessoa também não nos atinja, né? Por causa da filtração da máscara. Hoje, a gente tem 3 máscaras, né? A máscara N95, que é a máscara que a gente utiliza em ambiente hospitalar com uma maior vedação, para evitar que um aerossol seja gerado e tenha maior chance da gente adquirir. A máscara cirúrgica, a máscara branca, que a gente utiliza para atendimento da população em geral, é uma máscara com filtração suficiente, nos defende. E a máscara que a gente utiliza hoje, bonitinha, né? Que nós estamos fazendo uma super propaganda, que é a de tecido, né? Que é uma máscara que a gente chama de EPC.
equipamento de proteção coletiva. Ela serve para eu proteger você. Então, se caso eu estou usando, né, lembrar que a gente não toca na superfície, a gente coloca a máscara, né, se tem que ajeitar ela, vai ser por cima, por baixo, né, mas nunca aqui na frente. À medida que a gente vai falando, ela pode umedecer e perder um pouco a filtração, e é por isso que eu mantenho a distância de você. Para que, se caso a minha máscara perca, né, o poder de filtração dela, que eu consiga estar te protegendo da mesma forma, porque eu tenho um distanciamento de você. Certo. Essa era a minha pergunta, prof. Já encurtou o caminho. Eu queria te perguntar agora, com relação aos testes diagnósticos. A gente tem ouvido muito na mídia, né, que talvez os resultados pudessem mudar a postura, né, que a gente vem tomado nos serviços de saúde propriamente dito. Muitas pessoas me perguntaram, a gente pode fazer o teste? Como é que faz para fazer? A gente paga, a gente não paga? Ou existe critério? Como é que funciona isso? Sim, então vamos começar com os tipos de testes que a gente tem, né? Hoje no mercado, basicamente, a gente tem dois tipos de testes que eu consigo comprar. Os médicos têm mais tipos assim para fazer, mas digamos que são 3 tipos de testes para eu comprar. Eu tenho o teste que é o PCR. Eu vou procurar o vírus, material genético do vírus, tá? Esse exame é feito quando eu tenho sintoma. Então, eu tenho tosse, uma tosse seca, chata, me acorda de noite. Eu acho que a minha temperatura aumentou, mas ainda não é febre. Quando que é febre? Febre é acima de 37,8. Idealmente, no termômetro, seria 38,3, né? Certo. Mas considera 37,8. Muitas vezes a minha temperatura basal, Alessandra, é 35,8 e não 37. Então, quando eu tô com 37, eu já tô me sentindo mal, né? Sim. Então, eu tive um aumento de temperatura, mas não é super alto, mas eu fico ruim. Então, eu tenho aumento de temperatura, tenho uma tosse chata que me incomoda de noite e notei que eu não tô sentindo mais o cheiro, não tô sentindo o gosto. Epa, eu tenho chance de ter Covid. Certo. Aí eu quero fazer o exame que eu vou fazer é o PCR. O que é importante eu saber? Do terceiro dia em diante, aumenta a minha carga no nariz, na orofaringe. É a minha chance maior de transmissão. Meu auge de transmissão é entre o 5º e o 10º dia. Esse é o melhor período para eu fazer o exame. Se eu fizer um pouco antes, pode dar negativo. Certo. E é falso negativo. Então, meu período de maior assertividade do exame é do 5º ao 10º dia de sintoma. Posso fazer outro exame? Os outros não vão adiantar. Esse é o exame certo para eu fazer quando eu estou sintomática. Certo. Onde eu faço esse exame? Eu tenho esse exame, eu tenho direito a fazer esse exame? Bom, você teria direito a fazer esse exame sempre, só que o LACEN e os laboratórios, eles não têm insumos, material para fazer suficiente para toda a população. Então, hoje, né, se você vai no hospital, é só feito esse exame para quem? Interno ou para profissional de saúde. As outras pessoas não conseguem fazer esse exame. Ah, mas tem outros laboratórios agora fazendo? Tem. Primeira coisa que você tem que ver é se esse laboratório é certificado pelo LACEN. Porque aí o seu exame vai ser correto. Confiável. Ele é confiável, exatamente. Ele foi certificado. Ok, por exemplo, o exame ali da Universidade de Caxias do Sul é certificado. Vou Certo. lá, vou fazer. Por que eu não ganho esse exame? Porque ele está fora do ambiente de saúde, então eu pago por ele. Mas há vários esquemas, descontos para quem tem plano de saúde, enfim, você pode se informar, não só nesse local, como em outros locais onde fazem exame. O mais importante é saber que o exame negativo, se eu tenho sintoma, não exclui doença. Eu não tenho sintoma nenhum. Eu faço PCR? Não, você não faz PCR. Porque você tem que ter sintoma para ter carga viral aumentada. Se você for um assintomático e tiver o vírus, é muito difícil que o exame consiga detectar o suficiente. Nós temos 97% da carga do vírus na nossa orofaringe. 1% no sangue, 29% nas fezes.
Na urina nós não temos nada Não de temos. vírus. O vírus não sai na urina, né? Não adianta fazer o exame de urina. Então, o que a gente tem, na verdade, para fazer, quando a gente tem sintoma, é o PCR. E quando não Certo. tem sintoma? Mas eu tive viajando para o Rio de Janeiro no carnaval, eu tive viajando para a Itália lá por fevereiro, para o exterior, enfim. Eu tive sintomas lá no final de março. Eu tive esses sintomas aí que está dizendo de falta de olfato. Tive lá no final de março. Eu faço PCR? Não. Você faz o exame sorológico. Ele vai ver anticorpo, M e G. Então a gente chama anticorpo IgM e anticorpo IgG. Tem 2 tipos de exames no mercado. O teste rápido, imunocromatográfico, e o exame ELISA, né? Ou o exame que vai procurar anticorpo direto no seu sangue. Os 2 são no sangue. Certo. Um efeito com sangue, com soro, que aumenta a sensibilidade do exame. Se alguém estiver fazendo com gotinha, e a chance de tu conseguir encontrar anticorpo na gota é muito difícil, a não ser que o paciente tenha muito anticorpo. Então a gente pega, né, do sangue no braço mesmo, a gente coleta, separa o soro e faz com o soro, não com o sangue total, Certo. faz com o exame. Pode fazer o imunocromatográfico, o teste rápido, com esse soro, ou fazer o ELISA. Então, o ELISA, ele é mais sensível para achar o anticorpo do que um exame imunocromatográfico. Então, se a gente for fazer a escala, o exame da gotinha no dedo é o que tem menos chance de achar. Então, vai dar mais falso negativo. O exame com soro, mais teste rápido, ele assim mesmo precisa de uma quantidade de anticorpo alta. E o exame ELISA, que é o que é, ou quimioluminescência, que é uma outra metodologia muito semelhante ao ELISA, é o exame que tem mais chance de achar anticorpo. Quando que eu faço esse exame? Idealmente, 2 semanas depois que você teve sintoma ou que você viajou para a área de risco. Certo. Porque você precisa de um período para fazer esse anticorpo, né? Teve uma seguidora que perguntou ali, prof, se ele der negativo, o IgM e o IgG negativo, significa que você é suscetível, que você nunca teve? Significa que eu não consegui identificar anticorpo em você. Uhum. Não quer dizer que você não tem esse anticorpo. Esse é o problema, né? Porque você precisa ter nível de anticorpo muito alto. E o anticorpo faz no sangue da gente uma curva, né? Então, quanto mais tarde você faz o exame, melhor é. Se você faz o exame 1 mês depois, melhor é, porque aí você tem mais chance de achar o anticorpo. O GM, né, o anticorpo do tipo M, que identifica a doença aguda, ele permanece na gente por mais de 3 meses no Covid, né, na infecção pelo novo coronavírus, né? E o IgG, ele começa... Então, o M, os exames diziam assim, o M começa a positivar lá pelo 4º, 5º dia, com um pico no 7º, e o IgG começa a positivar lá pelo 15º. Não é isso que está acontecendo. O que a gente tem visto é que o M positiva lá pelo 10º, com um pico lá pelo 15º. E o IgG acaba positivando com mais de 20 dias. Então, né, eu sei que as pessoas ficam muito ansiosas de fazer o exame para ver se tem, mas o negativo não exclui. Certo, pode isso é importante, ser que a pessoa né? tivesse anticorpo suficiente para positivar. É isso aí. Então, é mais uma resposta. Pode ser negativo também. E tem alguém perguntando, o IgG pode ser falso negativo? Sim, pode Sim. ser. Pode ser que você ainda não tenha feito IgG. Então tá certo, acho que agora sobre testes sabemos tudo, né? Ficou bem claro. E agora vamos para o tema mais polêmico, prof. Hoje, então, a gente viu que o Ministério da Saúde liberou uma nova orientação, né, com relação ao tratamento medicamentoso com a cloroquina. Eles recomendam, né, eu dei uma revisada, e eles recomendam o tratamento desde a fase inicial, né, dos sintomas leves, né? E recentemente eu também pude ler uma revisão que foi feita por diversas sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia, dando um parecer sobre cada medicamento e demonstrando qual é a eficácia e se tem segurança para ser usado, né? O que tu pode nos dizer hoje, aí, baseado em tudo isso? Que a gente não tem tratamento bom.
Resumindo, a gente tem muitos tratamentos, né? Todos experimentais. Então, se a gente for ver, a gente tem antivirais, a gente tem imunomoduladores, a gente tem anti-JAK, a gente tem. Vamos esclarecer para a população mais ou menos o que a gente tem. Então, Sim. antivirais, né? Que são os remédios que são diretamente contra vírus. Como se fosse Então, o Tamiflu, né? como se fosse o Tamiflu. Até o Tamiflu foi pesquisado sem sucesso. Ribavirina, sem sucesso. Lopinavir com ritonavir, que é um medicamento antirretroviral usado para o HIV, foi bem esse medicamento. Ele demonstra diminuir carga viral e melhorar o quadro clínico do paciente. Mas parece que sozinho ele também não é bom. Então ele está sendo pesquisado com ribavirina junto, com interferon, com outros medicamentos antivirais. O interferon é um medicamento antiviral que baixa muito a imunidade da pessoa. Então, né, nem sempre ele é bom. Agora, tem um antiviral que parece ser muito bom, que se chama Remdesivir. O Remdesivir, saíram os resultados do estudo dele, os resultados preliminares, mostrando que ele diminuiu o tempo de doença e o tempo de ventilação nos pacientes. Então, ele foi bem, né? Então, a gente está esperando. Agora, o problema era o comparador. Ele é comparado com o quê? Com nada. Então, qualquer coisa é melhor que nada. Sim. Né? Então, agora ele vai ser comparado com outros medicamentos para ver se ele realmente se sobressai, né? Mas ele é usado nos Estados Unidos. Depois, nós temos, antes de entrar em cloroquina em si, né, nós temos alguns outros medicamentos, como tocilizumab, né, que é uma medicação utilizada em artrite, enfim, que altera interleucina, é resposta Imunológica. Imunológica, exatamente. Que se demonstrou bom, mas ainda sozinho, sem um grande benefício, ele parece melhorar a resposta inflamatória nos pacientes. Mais ou menos o efeito que os corticoides fazem. Certo. Depois tem os anticorpos, né? Então, soro de pacientes, né? O plasma de pacientes. Então, pacientes que tiveram doença, aí se tira o soro, se tira o anticorpo, isola o anticorpo monoclonal e aí, né, utiliza. Tiveram, né? Mas os estudos são pequenos, tiveram uma resposta adequada. Tem gente que pergunta, e o nitazoxanida, ou ivermectina, tiveram diferença? In vitro em carga viral. Então, as pessoas às vezes compram para estocar em casa. Gente, isso é um medicamento antiparasitário na dose da bula. A dose antiviral é uma dose muito maior do que essa. Então, não adianta ficar tomando remédio quando a gente não sabe nem a dose e ele foi bom in vitro, mas não foi bom in vivo. E aí a gente chega na cloroquina e hidroxicloroquina. Um medicamento inicialmente antiparasitário, que a gente sabe que tem atuação na hora da fusão do vírus na célula, esse é o efeito dele, só que a dose precisa ser alta. E a dose alta faz com que o paciente tenha evento adverso. Entre eles, arritmia, lesão ocular. Então, a dose que o paciente reumatológico usa da hidroxicloroquina é uma dose muito mais baixa, é 1/3 da dose que a gente estava usando para o Covid. Certo. Né? Então, quando o Ministério coloca para o uso nas fases iniciais, a gente não tem isso pesquisado em lugar nenhum. E esse é o posicionamento da sociedade. Nós não temos evidência de que usando nas fases iniciais vai melhorar o paciente. E aí tem gente que diz, olha só, mas se não testar, a gente não vai ter como saber. Então, vamos lá. Se tu benzer uma virose, vai melhorar em 7 dias. É isso aí. Né? A gente brinca que, sim, vamos comparar a hidroxicloroquina com a benzedura, né? E aí a gente vê quem é que melhora mais rápido o paciente. É como se fosse um placebo, né? Dá para comparar. Não tirando o respeito das pessoas que acreditam, né, Sim. nas benzeduras, mas a gente sabe que o vírus tem um ciclo. E depois de 7 a 10 dias, a tendência é que se o paciente tem sintomas leves, ele vai melhorar igual. Se ele tem sintomas graves, ele vai piorar igual.
né? Porque o que a gente vê é que tem uma resposta individual também dos pacientes, que entre o 7º e o 10º dia eles pioram no Covid, eles não melhoram. Certo. E que mesmo usando hidroxicloroquina, eles pioram. Então, eu acho que muito arriscado a gente começar a utilizar de forma indiscriminada, porque a gente vai ter muito evento adverso na dose preconizada. E a gente ficou muito surpreso com o documento do Ministério da Saúde, e aí vem a minha crítica, porque ele coloca azitromicina junto. Só um pouquinho. É um É um antibacteriano. antibiótico, né? E aí tu vai ter, que é uma medicação que dá diarreia, que dá evento adverso, que pode induzir resistência antimicrobiana, e tu vai estar dando para todo mundo igual, sem critério, como receita de bolo. A gente não é igual. E a gente não merece tratamento igual. Com certeza. Muito bom, eu acho que é esclarecedor, né, prof? Eu tenho uma pergunta minha agora, em especial, que é uma curiosidade. A gente tem ouvido muito falar sobre a vacina, né? Que eles estão pesquisando, que eles estão testando. A gente tem alguma perspectiva com relação a isso? Nós temos várias vacinas, tem 6 que estão muito avançadas, né? Mas a gente não tem uma vacina para chegar logo. Como Uhum. foi lá na pandemia da influenza de 2009, se o pessoal lembra, a pandemia começou em março de 2009. Os primeiros relatos da vacina chegam em outubro de 2009. A vacina chega para a gente fazer só em junho do ano seguinte. Certo. Né? Então, 18 meses é a média que a gente tem para uma vacina ter eficácia e segurança e ser testada. Só que eu digo numa pandemia, né? Porque Uhum. normalmente ela leva 10 anos, 10 a 15 anos. Então, numa pandemia que vai tudo a toque de caixa, a gente consegue ter ela mais rápida. Mas eu acho que, assim, até o final do ano a gente torce, porque eles estão fazendo todo o esforço possível para que no inverno americano, né, no inverno europeu, se tenha uma vacina para ser apresentada à população. E quem Certo. sabe no nosso próximo inverno a gente tenha uma também. Uhum. Isso é bom saber, porque tem muitas pessoas que já dizem, ah, a gente vai ter vacina no inverno, enfim, só que não é no nosso inverno, é no inverno deles, né? É verdade. Então essa é uma coisa importante. E baseado em tudo isso, prof, qual é a tua orientação, enfim, para toda a população, considerando todos esses fatores, né? A questão do distanciamento, né, que a gente vem recebendo orientações a cada dia, né, a evolução da pandemia, né? Será que vamos ter esse pico? Será que não vamos ter, né? Estamos preparados, que nem a gente já comentou, o que que tu pode nos falar? Então, a gente tem discutido muito o que está acontecendo com Caxias do Sul. Uhum. Né? Caxias do Sul, ah, ela está brincando, ela está numa bolha, será? Porque os casos ainda não chegaram na gente. A gente tem Bento ao redor, né? Garibaldi, Carlos Barbosa, Lajeado, todas as cidades têm casos. Por que Caxias ainda está tão lento? A gente não tem essa explicação. Mas a gente espera que tudo que a gente tenha feito, hospital de campanha, todos os projetos, planos de contingência, tudo tenha sido para nada. Porque a gente não quer ter casos, né? E não quer ter óbitos aqui por coronavírus. A gente não quer que a nossa cidade seja como uma cidade do Nordeste Perfeito. hoje, né? Então, como é que a gente vai evitar isso? Eu acho que cada um fazendo a sua parte, né? O distanciamento é importante, a lavagem de mãos, o não tocar no rosto. Tudo isso faz parte de novos hábitos. Mas eu acho que a gente ganha muito, sem dúvida, com a máscara. Né? Então, hoje, a máscara vale muito. Então, utilizar a máscara, ter esses cuidados quando a gente chega em casa, de tirar o sapato, mudar a roupa, lavar as mãos, são hábitos que não são só Covid, como a gente disse, época de Covid, mas são para sempre, porque eles vão deixar com que a nossa casa fique mais É limpa, uma questão de higiene, né? sejamos mais saudáveis, né? Então, essa é a lição que essa pandemia nos deixa. Hoje a gente vê em Caxias muita gente utilizando máscara nas ruas, o que a gente fica, né, feliz, mas a Certo. gente vê muita gente ainda deixando de lado. E é a proteção para todo mundo, para ele e para os Uhum. outros. Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter melhores resultados, sim.
Certo. Prof, então, assim, acho que quase todas as dúvidas foram sanadas, né? Gostaria de te agradecer, enfim, pelo nosso roteiro. E vamos tentar responder algumas perguntas que o pessoal fez, tá? Eu vou abrir aqui pra gente. O pessoal tá curioso para saber. Então, a primeira pergunta aqui, ó. Sendo que os testes são somente para casos específicos, Caxias desconhece o real número de infectados? Isso é uma coisa que tem muito se falado, que a gente está testando pouco, né? Então, talvez o número não seja real. Sem dúvida, a gente não tem um número real. Quando a gente não testa toda a população sintomática, a gente não tem um número real. A gente tem um número estimado. E em Uhum. cima dessa estimativa é que a gente vai organizar as ações. Mesmo que ela seja uma estimativa, ela é um número a ser considerado, né? Mas ela não é o número real. Certo. Vamos ver aqui mais uma. Uma colega da TM 2011, doutora Letícia, né, neonatologista, prof, comenta um pouquinho sobre as mães com suspeitas e os recém-nascidos, onde os trabalhos estão coletando logo no nascimento os testes. Então, quando a gente coleta teste de pessoa assintomática, a gente tem muita chance de um falso negativo também. Então, tu Uhum. não sabe como, né? Essa orientação para testes em maternidade, ela ainda não é uma orientação segura. Qual exame eu teria que fazer para saber se a mãe está com coronavírus? É o teste rápido? Não é o teste rápido. O teste rápido vai Uhum. mostrar se ela teve contato em algum momento. Ele negativo não vai excluir. Seria o PCR. O PCR seria o exame para ver se a pessoa está com o coronavírus naquele momento. O problema é que quando se faz PCR, dependendo de onde vai fazer, vai demorar até 5 dias para ficar pronto o resultado. E se for 5 dias atrás, não quer dizer que eu tenha hoje. Então teria que ser um PCR rápido. A gente já tem ele na cidade, né? Mas é complicado para todo mundo. Então, fazer na maternidade uma paciente assintomática, a gente não está orientando. Por quê? Porque o médico, quando ele entra no bloco, ele usa o quê? Avental, gorro, máscara, óculos. Ele usa tudo que ele precisa para um coronavírus, para proteger ele. Então, ele e a equipe estão protegidos. A mãe, né, ela vai estar, óbvio, né, mais próxima do seu bebê, e o pai vai estar paramentado como é o resto da equipe hoje em dia. Então, nada muda. A sala é limpa igual, nada muda. E a mãe, para amamentar o bebê, o risco é ela transmitir para o seu bebê, mas ela transmite mais quando está sintomática. Quer dizer, quando Uhum. está sintomática, né? Então, quer dizer, se a mãe está sintomática, ela deve coletar. Se ela está assintomática, não vai fazer diferença. Certo. Perfeito. Tem uma dúvida assim que eu vou juntar numa pergunta, porque são muitas pessoas perguntando sobre a questão das visitas, né? Principalmente aos familiares, né? Se já podemos visitar os nossos familiares, a gente está isolado, está com saudade, e principalmente tem algumas pessoas que têm familiares com doenças crônicas. Existe alguma segurança de ir vestindo máscara, de manter um distanciamento, ou isso também não é recomendado? Na verdade, visitar familiares é complicado, porque a gente é difícil manter o distanciamento. É difícil ficar com máscara o tempo inteiro. Se você é capaz disso, você vai tomar um banho, mudar, né, a roupa, chegar na casa do seu familiar, retirar o sapato, né, sair de casa e ir direto para casa do seu familiar, sem ficar passando no supermercado, passeando, bababá, né? Então, chegar na casa do familiar, lavar as mãos, lavar o rosto, botar a máscara, ficar o tempo inteiro com a máscara. E quando for comer ou coisa assim, manter uma distância de 2 metros. Se você Certo. faz tudo isso, você expõe ele menos. Se ele é um idoso ou se ele é uma pessoa com comorbidade, é um risco desnecessário se ele está, né, aquartelado, que a gente diz, Certo. né, se ele está em quarentena. Então você tem a chance de levar para ele, né, um vírus que ele não estaria exposto. E se ele ficar Uhum. doente, você vai ter essa sensação, puxa vida, eu expus alguém que não precisava. Eu também tenho saudade dos meus pais. Os meus pais eu não vejo desde o início de março também, né? Na verdade, final de fevereiro. E a gente está utilizando esse novo meio, né, de comunicação. Não é o ideal, mas é o que a gente tem até a nossa vida voltar um pouco ao normal.
quando que ela volta ao normal? Quando os casos diminuírem de forma significativa, né? Quando a gente não tiver mais caso novo. Aí a nossa vida voltou ao normal, o que a gente estima que seja, se tudo der certo, setembro a gente está voltando ao normal. Ótimo. Eu acho que é isso, prof. Eu acho que está todo mundo esperando. Eu tive mais uma dúvida também pessoal agora, vou perguntar, aproveitar a oportunidade. Eu ouvi alguns relatos sobre a recorrência disso, assim, que a gente pode ter surtos recorrentes. Sabe me dizer alguma coisa com relação a isso? Então, a gente só vai ter surtos recorrentes se a população ainda estiver suscetível, quer dizer, se o Uhum. vírus não circular em Caxias, nós teremos uma população suscetível. Isso faz com que o vírus, né, nos invernos, possa recircular. Outra coisa que a gente ainda não sabe é quanto tempo dura a nossa IgG. Então, se ela for uma IgG parecida com a influenza, ela só vai durar um ano. E aí a gente vai, por isso a gente vai precisar de A vacina, vacina todo ano, né? né, todo ano. Se a nossa IgG for duradoura, bom, aí a gente não vai ter. Quem teve, né, não vai ter. Quanto mais pessoas tiverem, menos o vírus vai circular. Caxias, se ela continuar nesse ritmo, certamente a gente ainda vai ter uma população suscetível com chance do vírus voltar a circular. Mas tomara que seja no momento que a gente tenha exame melhor e já tenha remédio e quem sabe tenha vacina. Com Então, né, a certeza. gente tem a tempo. Se a gente deixar para o ano que vem pegar, tá ótimo. Então, de uma forma geral, para concluir, dentro dessa situação que poderia ter sido muito pior, eu acho que a gente está numa situação até assim favorável aqui na cidade, né? Sem dúvida. No momento está muito favorável, né? E a gente espera que... A gente está aguardando o inverno. O pessoal estava brincando que parece o Game of Thrones. O inverno vai vir, o inverno vai vir. E aí continua o calor. Um dia frio, 2 dias frios, e aí continua o calor. Então, a gente... O que acontece hoje, como é um dia que estava agradável, com sol, a gente abre a casa, Certo. abre o carro, circula. Então, é difícil comparar com o nosso inverno do ano passado. Essa época do ano, a gente estava fechado em casa, todo mundo fungando já, vivendo junto, né, com o nariz escorrendo, né, gripado, sem fazer a vacina, porque o pessoal não queria fazer a vacina. Aí agora já está fazendo, já, né, fez a vacina, já tem menos vírus circulando, a gente usa máscara, não toca no rosto, quer dizer, a gente não se inocula vírus, então a gente está diferente. Talvez tudo isso influencie para nós estarmos num momento mais favorável. Certo. Então é isso, prof. O nosso tempo está acabando, daqui a pouco a gente perde a conexão. Eu gostaria de te agradecer inicialmente, dizer que para mim é uma honra ter minha professora, né? Dizer que é um grande prazer, tu és uma referência tanto na faculdade como na vida, né? E agora está mostrando para todo mundo, né, a importância, né? E eu acho que a gente tem tudo para ir bem, porque você está no comando. Ai, imagina. Obrigada por essa oportunidade, por todo mundo que participou aí. Eu vi 50 pessoas, que coisa boa. É. Eu Super acho que assim, sucesso. essas ações eu acho que estão sendo muito legais, prof, muito informativas e a gente tem muito a contribuir, né? Então o conhecimento a gente tem que disseminar ele e a melhor forma que a gente pode ter é com uma pessoa, né, que detém ele e sabe proporcionar isso para as outras. Legal. E aí eu fico, né, te desafiando já, né, que estamos falando com o neurocirurgião, que a gente consiga, daqui a pouco mais lá na frente, quando as coisas, né, melhorarem, a gente aqui na segunda semana de junho, nós temos a Semana Nacional de Imunização, né, Legal. chamar a atenção que a gente estava falando de doenças respiratórias, influenza, tem vacina para pneumonia também, para pneumococo, pneumococo também causa meningite, então Certo. da Previne para meningite e a vacina para meningite, que é de meningo. Quem sabe a gente consegue voltar a falar da importância dessas vacinas nessa Com época. certeza, não podemos esquecer disso. Tá bom, prof, muito Então obrigado tá, novamente e vamos conversando, tá? Um grande beijo. tá bom. Até Obrigada. mais. Um abraço. Uma honra. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos meus amigos, meus familiares, né? Estou vendo que tem muitos colegas, muitos profissionais. A presença de vocês é fundamental para que a gente tenha o real objetivo de tudo isso, tá? Alguns esclarecimentos.
A live ela fica gravada, fica disponível no perfil da Clínica Neural por 24 horas. E depois dessas 24 horas, eu vou disponibilizar ela no perfil do YouTube. Então tem o link do YouTube da Clínica Neural e a live vai ficar disponível aí para quando vocês quiserem assistir, compartilhar e tudo mais, tá? Então, mais uma vez, né, gostaria de dizer para vocês que essa iniciativa é uma medida de promoção de conhecimento. A nossa ideia é continuar falando de diversos assuntos, né, a fim de informar, de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas nesse momento tão difícil. Eu sou neurocirurgião pediátrico e estou aqui para ajudar vocês. Infelizmente, a minha profissão fica um pouco restrita nesse momento, então eu estou utilizando as ferramentas que eu tenho para difundir, né, essa informação que é tão importante. Caso vocês queiram me acompanhar, podem me acompanhar no meu perfil pessoal, que é o meu sobrenome, @Hoesker, Hoesker, ou no perfil da minha clínica, que é @clinicalneural, com 2 L's. Muito obrigado a todos, agradeço a vocês a participação e continuem nos acompanhando. Um grande beijo.